Se você frequenta a igreja há algum tempo, você já deve ter escutado na sua vida, durante toda a sua vida, alguma pregação sobre Apocalipse 21. Aliás, sobre o livro do Apocalipse, não sobre Apocalipse 21. Raramente Apocalipse 21 é pregado, mas sobre o livro do Apocalipse de uma forma geral. Você já deve ter ouvido uma pregação sobre ele. Infelizmente, muito provavelmente, a pregação que você ouviu sobre Apocalipse, existe essa probabilidade alta, não era aquilo que João, o apóstolo, São João, intencionou quando o livro do Apocalipse foi escrito. O livro do Apocalipse foi escrito com um objetivo, e muitas vezes as pessoas que falam sobre o livro do Apocalipse, elas não respeitam, ou elas passam por cima, ou ignoram o objetivo do porquê o livro do Apocalipse foi escrito. O livro do Apocalipse foi escrito para pessoas que estavam sofrendo arduamente. Pessoas que tinham, continuando aqui na nossa série sobre o sofrimento, pessoas que estavam sofrendo de forma pavorosa. As pessoas estavam vendo a igreja declinar, ao mesmo tempo elas estavam passando por uma perseguição muito feroz por um cidadão chamado Domiciano, o imperador da época aqui de João. O próprio João está aqui, ele diz no capítulo 1, o próprio João está preso, escrevendo esse livro numa ilha, a ilha de Patmos, como resultado dessa perseguição. O próprio João está ali encarcerado, e as pessoas estão, dentro da igreja cristã, estão sendo oprimidas, porque mesmo nos locais onde não tem perseguição, você encontra sofrimentos de vários tipos. E isso acontecia com as pessoas na época de João. Elas eram socialmente excluídas, elas eram socialmente marginalizadas. Não bastasse o sofrimento comum que existe já na vida, de doença, de conseguir alimento, de fome, de enfermidade, etc. Você ainda acrescenta a exclusão, você ainda acrescenta a perseguição, você ainda acrescenta a morte, você ainda acrescenta a destruição da igreja, você ainda acrescenta uma série de coisas. Foi para essas pessoas que o livro do Apocalipse foi escrito. E é por isso que quando a gente fala sobre o livro do Apocalipse, ou prega sobre o livro do Apocalipse, ela precisa ter uma mensagem de consolo para as pessoas. Porque foi escrito para as pessoas que estavam sofrendo, e o objetivo de João é claramente mostrar que existe um consolo para as pessoas que estão sofrendo ferozmente. E Apocalipse, no capítulo 21, você tem aqui uma espécie de fechamento, um grande finale do livro do Apocalipse. Apocalipse 1, ele começa mostrando uma visão para João, no dia do Senhor, sobre as coisas que iam acontecer, sobre como Deus estava cuidando do seu povo ao longo da história, sobre como esse sofrimento que parecia sem sentido, etc., mas tinha a mão do Senhor poderosamente ali. E o livro do Apocalipse vai narrando uma série de percalços em que as pessoas e o povo de Deus vai passando, até chegar em Apocalipse 21, a chamada visão da Nova Jerusalém. E eu queria que a gente lesse Apocalipse 21, a partir do verso 1. Eu queria que a gente expusesse um pouco dos primeiros textos aqui de Apocalipse. Mas Apocalipse 21, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Olha como é interessante, irmãos, esse texto aqui para a gente. Várias vezes João assegura que ele viu.
Se os irmãos forem ler Apocalipse 21, faça isso como tarefa de casa. Leia Apocalipse 21 e leia Apocalipse 22 durante a semana. E você vai ver várias vezes João repetindo a mesma expressão. Eu vi, me foi mostrado, eu olhei, estava lá. João, ele quer assegurar, irmãos. Ele quer assegurar uma esperança final para as pessoas que estavam sofrendo ali, naquelas 7 igrejas da Ásia. Ele quer assegurar no coração daquelas pessoas uma esperança. E que esperança? Continua o texto dizendo: então vi novo céu e nova terra. É interessante que tem essa expressão então, porque geralmente essa expressão vem em uma continuidade de algo que aconteceu anteriormente. E o que aconteceu anteriormente? Se os irmãos forem ler Apocalipse 20, vai estar lá mostrando uma grande destruição. Vai estar lá mostrando o final de um grande conflito. Um grande conflito entre Deus e Satanás, nas quais todos os outros conflitos são de alguma forma resultado desse grande conflito. Mas aqui em João 21, ele diz que as coisas não terminam meramente com o mal sendo extinto. João vai dizer aqui para a gente como é que o bem triunfa no final das contas. E ele diz que o bem triunfa, então, vendo um novo céu e nova terra. E ele quer que a sua mente retorne agora lá para Gênesis, irmãos. Porque os primeiros capítulos da Bíblia, o primeiro verso da Bíblia diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, diz a palavra de Deus. E aí Deus vai falando, e pela sua palavra poderosa, o mundo vai sendo criado. Mas se os irmãos continuarem lendo Gênesis 1, 2, quando chega lá no Gênesis 3, os irmãos vão ver que a coisa começou a desandar. E aí todo tipo de iniquidade, morte, opressão entrou no mundo. Todo tipo. Por causa daquilo que aconteceu com os nossos primeiros pais, lá em Adão e Eva. E o céu e a terra agora não era exatamente um lugar agradável de se viver. Por exemplo, ontem se comemorou o Dia Internacional da Mulher, e você vê no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, várias mulheres narrando o quão não é fácil viver nesse estado de coisas agora que a gente vive. O quão não é fácil viver nesse mundo que a gente vive. A gente vê, irmãos, por exemplo, ao longo da história, o quão, por exemplo, pessoas como os escravos, o quanto eles sofreram ao longo da história, ao longo do nosso país, aqui no nosso país. Tem uma série de livros que eu li, chama-se Escravidão, de Laurentino Gomes. Irmãos, você vai lendo e olha, o seu coração vai sendo esmagado quando a gente vai lendo a condição das pessoas que foram arrancadas de sua terra e trazidas à força para cá. Essa é a condição. Se os irmãos forem ver a vida, porque a nossa vida como cristãos aqui é relativamente confortável, mas se os irmãos forem ver a vida de outros cristãos em outros lugares, é terra arrasada, uma vida terrível. Então, essa é a condição pós-queda, irmãos. Essa é a condição pós-queda. Mas aqui João está dizendo para a gente que ele viu novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse estado de coisas, aqui na visão de João, passou. Era essa esperança futura que o anjo está apontando. Olha, eu vi novo céu e nova terra. É essa queda, essa opressão, esse sofrimento, essa morte, esse câncer, essas coisas passaram. Aí João faz uma observação, irmãos. Ele diz assim: o mar já não existe. Por que ele diz que o mar já não existe? Lembra que na primeira pregação dessa série
Eu falei para os irmãos sobre Jó, e eu disse para os irmãos que lá no livro de Jó, assim como na mentalidade dos judeus, o mar era um monstro terrível. O mar era o tipo de coisa que existia um medo nos judeus. A gente vê isso claramente em várias partes das Escrituras. A gente vê o salmista dizendo que Deus é aquele que controla o mar. A gente vê nos evangelhos os discípulos, quando deu uma tempestade, eles morrendo de medo do mar. A gente vê esse tipo de coisa em várias partes das Escrituras. E agora pensa, irmãos, nesse homem aqui, Jó. Ele estava preso, encarcerado, numa ilha. Ele olhava provavelmente assim pela janelinha e via o mar. O mar é que era o elemento de opressão dele, porque levaram ele para uma ilha e não tinha como escapar dali. E as prisões dos tempos antigos, elas eram muito cruéis, irmãos. Tipo, as prisões hoje, elas já não são confortáveis, mas as dos tempos antigos, elas eram prisões terríveis, terríveis. Eu lembro que uma vez eu desci numa prisão, quando eu fui na Armênia, de uma prisão em que um missionário cristão lá passou anos nessa prisão. E aí o pessoal cavou um buraco e tinha uma janelinha lá que era para ele respirar, e o pessoal só jogava comida pelo buraco. Pronto, ó, te vira aí. E o homem passou assim vários anos, e era um trabalho danado você descer essa prisão. E aí tudo que você tinha que fazer estava ali, você não tinha visita, etc. A depender da prisão era um lugar terrível. Tinha outras menos ruins, mas essa que João estava vivendo era uma prisão numa ilha, era uma coisa arrochada. E aí, imagina agora a cena, irmãos. João está emocionado, João está sofrendo. João viu todo tipo de percalço e incerteza que estava passando ali. As aflições do povo de Deus era uma coisa que afligia João, porque isso era uma coisa que acontecia com os outros apóstolos, com Pedro, Paulo, etc. Eles ficavam agoniados quando a igreja ficava agoniada. E João aqui está dizendo: mas eu vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passou. Imagina agora, irmão, João provavelmente olha para a janelinha, aí ele diz: e o mar já não existe mais, não vai ter mais opressão. Essa é a forma de João lidar com o sofrimento, irmãos. A gente lida com o sofrimento com esperança. Tira a esperança de uma pessoa que sofre e aí não lhe resta mais nada, só a realidade cruel e terrível da vida. O modo de João lidar com isso é fornecendo esperança para o povo de Deus. É por isso que o livro do Apocalipse foi escrito. Aí diz mais a palavra de Deus no verso 2, diz assim, ó: vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha como é interessante o que João está aqui falando. Esse texto aqui é um texto para dar esperança ao povo de Deus. É um texto que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, era um texto que os escravos mais se apegavam. Era Apocalipse 21. Apocalipse 21 e 22. Existia até um tipo de música especial, que era chamado de Black Spirituals. E essa música especial que eles cantavam, o conteúdo delas era a esperança da nova Jerusalém, a esperança desse atual estado de coisas que um dia ia passar, a esperança que eles poderiam depositar, porque o sofrimento não vai durar para todo sempre. E aí muitas vezes as pessoas que não passam por esse tipo de tribulação que os escravos passavam, elas olham com arrogância e dizem assim:
Não, mas espera aí, isso aí é fazer com que as pessoas que estão sendo oprimidas e sofrendo, elas não liguem em fazer mudanças realmente nesse mundo, elas ficam esperando por uma coisa de outro mundo, elas ficam esperando pelo céu, elas ficam esperando por uma nova Jerusalém. As pessoas faziam essas críticas aos escravos. Eles esperavam por uma nova Jerusalém e eles eram acusados de serem escapistas. Eram acusados de essa esperança deles tinha que ser aqui, não lá. Mas irmãos, e eles respondiam corretamente: você está tirando de uma pessoa aquilo que de mais forte e seguro tem para ela segurar na mão do Senhor Jesus e para manter uma vida em sanidade, que é a esperança. Você nunca deveria tirar a esperança de uma pessoa que deseja novo céu e nova terra. Jamais. Até isso dos escravos eles queriam tirar. Até isso. Mas C.S. Lewis vai dizer muito bem, irmãos, que as pessoas que mais esperavam novos céus e a nova terra eram as que mais faziam por esse mundo. Você não precisa ser um dualista de simplesmente dizer assim: eu espero um novo céu e nova terra e não faço nada aqui. Você não precisa ser assim. Você pode esperar novo céu e nova terra e fazer coisas nessa vida, nesse mundo, mas nunca poderia sair do seu radar novo céu e nova terra. Por quê? Porque lá no novo céu e nova terra as coisas vão ser ajustadas. E por isso que no verso 2 João diz assim: ó, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Por que é que João faz questão de dizer, irmãos, que a nova Jerusalém descia do céu da parte de Deus? Porque em várias partes no Antigo Testamento, Jerusalém era a Sião prometida. Jerusalém era aquela cidade que deveria ser luz para as nações. Jerusalém era a cidade que deveria refletir o caráter de Deus para o mundo. As pessoas deveriam olhar para Jerusalém e dizer assim: olha, quão maravilhoso é o Deus do povo de Jerusalém. As pessoas deveriam olhar para Jerusalém e pensar assim. Mas a bem da verdade, irmãos, é que quando o Filho de Deus olhou para Jerusalém, ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas. Quantas vezes eu quis e vocês não quiseram? Quantas vezes, Jerusalém? Essa era a situação real da Jerusalém. A Jerusalém, irmãos, inclusive, era uma nação, em primeiro lugar, pagã. Era uma nação cananita que estava lá. Jerusalém, aliás, e a cidade, a própria ideia de cidade não foi uma noção que surgiu no coração de Deus, foi uma noção que surgiu no coração de Caim, o primeiro homicida. Ele foi lá, matou Abel, depois ele foi lá e construiu uma cidade. E depois que isso aconteceu, vieram várias outras cidades e aí vem Jerusalém. E Jerusalém, quem é que faz Jerusalém? Quem é que constrói Jerusalém? Quem é que dá início a Jerusalém? É o povo de Deus? Não, são os pagãos. São as pessoas que estão fora. Não é Israel que dá origem a Jerusalém. Mas João aqui faz questão de dizer que Deus, da parte de Deus, ele faz questão de começar dizendo: vi a cidade santa. É como se aquilo que o ser humano tivesse construído, mesmo com objetivos ruins, Deus agora estivesse restaurando. Porque essa é a esperança, irmãos. Essa é a esperança. Qual é a esperança? É que aquilo que, mesmo as pessoas com propósitos longe de Deus, Deus vai botar em ordem. Deus vai fazer isso com a cidade. A cidade construída pelo pagão Caim, a cidade construída pelo homicida Caim, Deus agora diz aqui, ó, João agora diz: vi a cidade santa. A cidade foi restaurada. A ideia de cidade foi restaurada. A cidade agora não é um lugar de opressão, a cidade agora é um lugar de segurança. Aí Deus diz assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Porque, como eu falei para vocês, Jerusalém não surge de Israel, mas Deus vai lá e restaura. Porque esse é um aviso para o
povo de Deus, irmãos. Deus vai fazer nova todas as coisas. Deus está restaurando. É muito interessante porque às vezes as pessoas pensam assim: não, mas isso aí tem uma origem pagã, isso aí tem uma origem não sei onde, isso aí tem uma origem, isso Deus não pode usar. Deus usou a cidade. Deus está usando aqui Jerusalém. Nenhuma dessas coisas tem uma origem santa. Nenhuma dessas coisas tem uma origem boa. Essas coisas foram originadas por homicidas, por pessoas que sacrificavam crianças, por pessoas que ofereciam os seus filhos a Moloque, por pessoas que faziam prostituição cultural no templo, por pessoas que Deus disse sobre elas: estou a ponto de vomitar na minha boca. Essas pessoas foram que deram origem a Jerusalém. Essas pessoas foram que deram origem ao conceito de cidade. Mas Deus aqui, Deus é gracioso, irmãos. Deus restaura. Deus vai lá e coloca no prumo. E aí, diz aqui a palavra de Deus, ó. João lembra, da parte de Deus, o símbolo máximo da rebelião humana. E é nisso que a gente deve se apegar, nossa esperança. Porque o símbolo máximo da rebelião, da injustiça, da opressão, que era uma cidade importante para os cananitas, Deus vai lá e restaura. Deus vai lá e redime. É a mesma coisa que Deus faz comigo e com você, Ele faz com as coisas desse mundo. A mesma coisa, irmãos. O autor, ele esclarece que essa Jerusalém, que Deus tinha chamado Israel para ir lá e restaurar, Israel não restaurou. Deus tinha chamado o seu povo para ir lá e restaurar. Não, essa Jerusalém também foi objeto de opressão. Oprimia também as pessoas. Curioso, né? A cidade que deveria ser o exemplo, ela também era a cidade que oprimia os mais fracos, os impotentes. Mas aqui, diz a palavra de Deus, que da parte de Deus vai vir uma nova Jerusalém. Aí continua dizendo aqui a palavra de Deus. Ela diz assim, ó: preparada como uma noiva adornada para o seu marido. João agora quer que a mente da gente retorne para uma festa de casamento. E João, quando ele diz que a nova Jerusalém é preparada como uma noiva adornada para o seu marido, João está fazendo referência a uma outra coisa que foi dita anteriormente em Apocalipse. Apocalipse 17 aparece uma mulher lá, uma meretriz, uma prostituta. Ela está toda enfeitada. E essa prostituta representa uma cidade, a Babilônia. E é até curioso porque nessa prostituta, todos os tipos de opressões, maus tratos, etc., tem ali início, origem, é fomentado, é semeado ali na Babilônia. A Babilônia é opressora, a Babilônia é terrível. Mas aí tem uma outra cidade, irmãos, a Nova Jerusalém. E o autor de João, ele contrasta as duas cidades. É como se você tivesse aqui uma história de duas cidades. E até algumas pessoas dizem assim: olha, você vê aqui Apocalipse capítulo 10, você vê como é que aquela mulher se veste, ela está toda adornada. Mas olha como é interessante, irmãos. A Nova Jerusalém também é uma noiva adornada. E por que João está dizendo que a Nova Jerusalém é uma noiva adornada? Porque vai depender, e aqui isso é um elemento importante, vai depender do propósito, do objetivo dela. Diz aqui a palavra de Deus que enquanto a Babilônia, ela estava enfeitada porque ela se embebedia com o sangue dos mártires, ela estava enfeitada porque isso era o resultado da opressão dela. Aqui você tem uma celebração que finalmente o livramento do povo de Deus, ele passou de uma vez por todas. Finalmente o sofrimento passou de uma vez por todas. E como é que João celebra isso? Com uma festa. E como é essa festa? Essa festa é uma festa de casamento. É por isso que João compara a noiva, ela totalmente enfeitada, ela totalmente adornada para o seu marido.
Porque os profetas do Antigo Testamento, toda vez que o povo de Deus passava por uma opressão, os profetas do Antigo Testamento sempre traziam essa imagem, irmãos. Que imagem? A imagem de que vai ter uma grande festa de casamento. Nessa festa de casamento vai ter uma noiva completamente enfeitada, adornada. E aí ela vai casar com Deus. Quem é essa noiva? Essa noiva é o povo de Deus. E se os irmãos forem ler Isaías 60, 19, Isaías 65, 17, Ezequiel 48, 31 a 35, Ezequiel 43, verso 7, sempre traz essa descrição. Sempre traz essa descrição. Uma noiva adornada, pronta para o casamento. E essa era a esperança que tinha no coração do povo de Deus. E as pessoas entendiam quando eles diziam isso, que ele estava falando de uma cidade. Qual cidade? A Nova Jerusalém. As pessoas entendiam isso. Por exemplo, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 11, é muito interessante que Hebreus capítulo 11, verso 13, diz assim a palavra de Deus: todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-na de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Aí em Hebreus 11, verso 10, diz que Abraão era um peregrino na terra prometida. Aí diz o verso 10: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha como é interessante, irmãos. Toda vez que o povo de Deus estava passando por um sofrimento, uma opressão, uma dúvida, algo que estava deslacerando o coração deles, sabe o que eles esperavam? Uma cidade. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam uma festa de casamento. Era isso que eles esperavam. Eles esperavam que finalmente, vai passar. Eles não viam a concretização da promessa, diz o autor de Hebreus no capítulo 1. Não viam a concretização da promessa. Porque os olhos deles estavam no Senhor Deus. Os olhos deles estavam dizendo: a promessa pode não se cumprir enquanto eu estou vivo. A injustiça pode não se acabar enquanto eu estou vivo. O câncer pode não passar enquanto eu estou vivo. Mas eu estou esperando uma cidade onde não vai ter mais, onde o mar já não existe. Estou esperando uma cidade assim. Eu estou esperando uma cidade onde a gente vai celebrar uma boda de casamento. Eu estou esperando uma cidade onde a gente vai entrar nela todo enfeitado, como uma noiva para o seu marido. Eu estou esperando essa cidade. O povo de Deus ficava com essa esperança no coração, toda vez que eles passavam por um tipo de opressão, toda vez que eles passavam por um tipo de sofrimento. Veja lá Isaías capítulo 5, como essa era a esperança deles. Veja lá em Isaías capítulo 40, como essa era a descrição deles. Veja lá em Hebreus capítulo 11, como era isso que eles guardavam no coração deles. A gente corre um perigo, minha gente, de muitas vezes esquecer essas promessas na hora do sofrimento, sabe? E se a gente esquece essas promessas na hora do sofrimento, o que é que resta a gente, irmãos? Não resta a gente mais nada. Tem um autor chamado Ranko Stankovic, um comentarista da Bíblia, que está comentando esse texto. Aí ele disse: a cidade e a noiva é como se fosse a concretização de todas as nossas esperanças. Um dia, irmãos, não vai ter mais opressão. Sabe por quê? Por causa da Nova Jerusalém. Um dia, irmãos, não vai ter mais aquele câncer letal. Sabe por quê? Por causa da Nova Jerusalém. Um dia, irmãos, não vai ter mais sofrimento. Sabe por quê? Por causa da Nova Jerusalém. E continua a palavra de Deus dizendo o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão os seus povos.